E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 38ª aula do curso de farmacologia, ainda falando dos agonistas adrenérgicos, vamos passar agora para os agonistas beta-2 seletivos. Eu vou dividir esse tópico em 3 aulas para a gente conseguir discutir bem sobre estes fármacos que vão atuar aí especificamente no receptor beta-2. Beleza, pessoal? Então, especificamente nessa aula, eu vou fazer algumas considerações gerais sobre o uso dessas drogas e a razão pelas quais elas foram criadas, e vou fazer a classificação dos fármacos beta-2 adrenérgicos, que tem de ação curta e ação longa. Beleza, turminha? Bom, vamos começar aqui então colocando essas duas doenças, a asma e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A asma nada mais é do que o indivíduo vai ter dificuldades para ventilar por decorrência de que a musculatura lisa dos brônquios está bem contraída e o indivíduo está com broncoconstrição. Então, isso dificulta a passagem do ar através dos alvéolos. E no caso da DPOC, é uma doença na qual a produção de muco fica muito exacerbada e isso também dificulta a passagem do ar. Indivíduos que possuem essas duas doenças podem fazer um tratamento com os agonistas beta-2 adrenérgicos, que vai promover lá no pulmão o relaxamento da musculatura lisa brônquica, ou seja, nós vamos ter broncodilatação estimulando o receptor beta-2 e nós vamos ter também uma diminuição da produção de muco nos indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, os fármacos antigamente utilizados eram os agonistas beta-adrenérgicos não seletivos. Só que, por serem não seletivos e estimularem também o receptor beta-1, nós tínhamos efeitos adversos importantes, como por exemplo taquicardia, e aí essa taquicardia, por decorrência de aumentar o débito cardíaco, a pressão do indivíduo aumentava. Então, geralmente, em condições adversas, indivíduos previamente hipertensos que apresentavam alguma dessas duas doenças apresentavam efeitos adversos significativos e que não era bom para o tratamento dessas doenças. Com o advento dos beta-2 seletivos, nós estimulamos apenas o receptor beta-2 e não vamos estimular o receptor beta-1. E por decorrência disso, nós vamos ter os efeitos adversos causados pelas drogas que são agonistas beta-adrenérgicas não seletivas. Então, o principal efeito de uso dos beta-2 seletivos é diminuir drasticamente os efeitos adversos causados pelos fármacos que não são beta-2 seletivos. Vão estimular tanto o receptor beta-2 como o receptor beta-1. Então, essa é a principal proposição terapêutica do uso dos agonistas beta-adrenérgicos seletivos para o receptor beta-2. Beleza, turminha? E aí, fazendo a classificação dos fármacos, rapidamente, a gente pode dividir em duas grandes classes, como eu falei. Nós temos os agonistas beta-2 de ação curta e os agonistas beta-2 de ação longa. Então, eles têm modificações químicas específicas que vão conferir a eles capacidades maiores ou menores de resistir à degradação tanto da monoaminoxigenase como da catecol-ortometiltransferase, que são as enzimas que vão metabolizar essas drogas. Então, se a gente fala dos agonistas beta-2 de ação curta, nós podemos falar que são fármacos seletivos para o receptor beta-2, que possuem ação de até 6 horas. Então, as modificações químicas realizadas nos agonistas beta-2 seletivos de ação curta foram feitas de modo que isso vislumbre um tempo de duração de até 6 horas. Então, é para condições mais agudas que esses fármacos são utilizados. E aí, nós temos estes fármacos que vão participar da resposta beta-2 de ação curta, que é o metaproterenol, salbutamol, levosalbutamol, pirbuterol, terbutalina, isoetarina, bitolterol, fenoterol e procaterol. Na próxima aula, a gente vai dar uma olhadinha na estrutura química de alguns destes fármacos e vou mostrar para vocês por quais razões eles têm essa resposta de ação curta. Beleza, turminha? E falando dos beta-2 de ação longa, a diferença é que eles possuem um tempo de ação maior. A modificação química na estrutura dessas moléculas faz com que estas drogas resistam por mais de 12 horas no organismo, que dificulta a sua metabolização pela CONT, catecol-ortometiltransferase, e a mal-monoaminoxigenase. Já esses fármacos têm uma outra ação de uso por decorrência de ter uma ação mais prolongada, e isso a gente vai ver também quando a gente discutir especificamente os fármacos que vão ter ação no receptor beta-2 de ação longa. E aí, os candidatos que nós temos aí para essa classe de fármacos é o salmeterol, formoterol, arfomoterol, carmoterol, indacaterol e ritodrina. Beleza, turminha? Então a gente só fez um levantamento aí para entender quais são as drogas que vão ser beta-2 seletivas e o tempo de ação de cada uma delas, tá?
Essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Na próxima aula a gente já vai discutir com detalhes as drogas que vão ter uma resposta específica no receptor beta-2 de ação curta e aí na outra os fármacos que vão ter uma resposta de ação longa. Beleza, turminha? Então é isso aí. Se vocês gostaram, nunca se esqueçam de dar o joinha, compartilhem esse vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube nos enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreve lá no nosso canal e participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E participa também do canal do YouTube do professor Rogério Gozzi, do Anatomia Fácil com o professor Rogério Gozzi. Se inscreve lá no canal dele e participa da página. É só clicar aqui no descritivo do vídeo que você vai ter todas as informações aí dos links que eu falei para vocês. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.